Começando com o vídeo, a discussão sobre o vídeo da reunião do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Sérgio Moro e a defesa dele, além do advogado-geral da União, José Levi, e outros procuradores acompanharam hoje a exibição do vídeo da reunião ministerial citada no inquérito que apura a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. O advogado de Moro, Rodrigo Sanches Rios, confirmou que o vídeo foi exibido de forma integral. Na sequência, usando fontes anônimas, vários veículos de mídia divulgaram que o conteúdo do vídeo seria ruim para Bolsonaro. Alguns usaram até a palavra devastador. Ao comentar o fato com a imprensa, o presidente disse que o vazador do vídeo está desinformando. Aspas para a frase. Parafrase toda de Bolsonaro. O que a mídia está divulgando agora é um fake news. Um informante ou vazador está desinformando. Na sequência da conversa com os jornalistas, o presidente foi questionado sobre a expectativa em relação à apresentação do vídeo e do depoimento dos ministros. Prestaram depoimento os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Braga Neto, da Casa Civil. Esses depoimentos foram feitos no Palácio do Planalto. A resposta foi a seguinte: sem problema nenhum, eu não escondo nada de ninguém. A expectativa? Olha, o depoimento do Moro, com todo respeito, quem leu e leu com isenção, viu que não tem acusação nenhuma. O do Valeixo é a mesma coisa. Esse vídeo agora é a última cartada midiática usando da falácia e da mentira para tentar achar que eu tentei interferir na PF. Pelo amor de Deus, isso que disse Bolsonaro. Mais cedo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que iria recorrer ao ministro do Supremo, Celso de Mello, para que o vídeo não seja transcrito na íntegra. Para Aras, a transcrição integral seria desnecessária e poderia impor riscos à soberania nacional, caso fossem confirmados trechos da reunião com informações sobre países como a China. E só antes de passar então para o Zé Maria e para o Augusto, registro aqui que de fato o presidente fala em vazamentos e por enquanto é isso que ainda se trata, ainda a gente está falando de vazamentos, né? O vídeo foi acompanhado, a íntegra da reunião que foi exibida lá na Polícia Federal foi acompanhada pelo próprio Moro, pelo advogado de Moro, pelo advogado-geral da União, José Levi, e pelos investigadores. A gente citou aqui tanto da Procuradoria-Geral da República, ou seja, procuradores, quanto da Polícia Federal, os policiais federais, os delegados ali envolvidos no inquérito. Então nem é uma lista tão grande de suspeitos, né? Se alguém vazou, e houve o vazamento pelo visto, né? Os trechos estão sendo publicados aí pela imprensa, a lista de suspeitos é essa que eu mencionei aqui, são essas pessoas. O advogado de Moro, inclusive, divulgou uma nota, a defesa do Moro, falando sobre o conteúdo, usou esses termos aí próximos de devastador, enfim, indicando que a coisa é grave, mas é bom a gente fazer esse registro dessa cultura de vazamentos, né? Várias e várias investigações vêm sendo vazadas aí nos últimos anos, nos últimos meses. O alvo agora é essa investigação que envolve o presidente Jair Bolsonaro, mas é mais um passo dessa cultura de vazamentos que se tem aqui no Brasil agora, o dessa investigação e vazamento porque o vídeo ainda está sob sigilo, né? Até que haja uma outra determinação do ministro Celso de Mello. Se trata de um material sob sigilo, que é objeto desse processo judicial, por isso esse termo vazamentos. Deixa eu saber do Augusto e do Zé Maria o que acharam, por enquanto, dessa divulgação desses primeiros trechos aí por parte de alguns veículos. Começo com você, Zé Maria, suas impressões. Pois é, olha, sigilo decretado pelo Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, e que envolve o presidente da República, os seus principais ministros, os chamados ministros da Casa. E o conteúdo é explosivo principalmente porque se trata de segurança nacional, porque envolve, inclusive, falas que não tem nada a ver com este inquérito, com esta investigação, e sim falas do presidente durante a reunião sobre outros países e outras relações. Daí o pedido do governo de que esse vídeo não seja tornado público. Agora, por enquanto é vazamento. O ministro Celso de Mello vai ver a transcrição, vai ler a transcrição e, a partir daí, ele vai decidir se libera trechos da reunião ministerial ou se libera toda a reunião ministerial ou nada, mantém tudo secreto. E ali, com acesso ao conteúdo, ele pode muito bem decidir aí sobre os pedidos da defesa do ex-ministro Sérgio Moro e da Procuradoria-Geral da República. O interessante aí é que a Procuradoria-Geral da República está agindo ali como advogado do presidente Jair Bolsonaro, dizendo para não divulgar tudo que não há necessidade. É porque o conteúdo a ser divulgado não tem nada a ver com o inquérito que é a interferência do presidente na Polícia Federal
e é isso que deve ser analisado. Os primeiros depoimentos, o presidente diz, nessa fala ali, viu, presidente de máscara, aquilo ali é na rampa principal do Palácio do Planalto, conversando com jornalistas. E ele diz que não tocou nesse assunto superintendência e diz que não houve uma interferência. Os comentários, eu conversei com um dos que assistiram o vídeo, e os comentários são no sentido de o tom do presidente, ele já sabia do conteúdo, mas que se assustou com o tom, com o jeito que o presidente falava alto, mas é o jeito do Bolsonaro, com palavrões e dizendo, inclusive, que parecia assédio moral, beirava assédio moral, segundo me relataram aí nesta conversa com o ministro Sérgio Moro. E que o ministro respondeu na altura ali, no mesmo tom, dizendo que não toparia fazer a troca do diretor-geral da Polícia Federal por Ramagem. E ele diz também que o delegado Ramagem, diretor da ABIN, deu a impressão de que, na conversa do presidente, de que o Ramagem tramava ali, conspirava para ser o diretor da Polícia Federal. Olha, essa exibição do vídeo mostra claramente de que o presidente pode sim ser exaltado, mas é o Jair Bolsonaro. Mas não demonstra, alguns estão falando aí em devastador, não tem nada de novo, não tem nenhuma novidade. Para mim, olha, sinceramente, o que tem de novidade nessa história toda é a fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo que poderia ter apagado esse vídeo, o que demonstra que pelo menos esse assunto foi conversado e decidido no Palácio do Planalto. Apagar um vídeo assim, sob uma decisão do ministro do Supremo, Celso de Mello, seria obstrução de justiça. Então fez muito bem o presidente Jair Bolsonaro em não apagar o vídeo e levar à justiça e deixar que o ministro Celso de Mello decida, e depois o plenário do Supremo, qual é o destino desse debate vazio. Veja bem, para investigar se o presidente tentou interferir na Polícia Federal. Não acredito que isso seja crime, mesmo se houver a comprovação. Agora mostra ali, né, Vitor, as entranhas, o governo visto por dentro. Todos nós aqui sabemos que vídeos assim são comuns no Palácio do Planalto se todas as reuniões forem abertas. Esse é o tom mesmo. Eu já vi alguns vídeos lá nessa sala da reunião, chamado Salão Oval da Presidência, um salão de reuniões, um salão grande, que foi copiado da Casa Branca, um salão oval da Presidência da República nos Estados Unidos, e lá existe todo um sistema de gravação, e até por segurança, e está lá as reuniões de todos os ex-presidentes, né? Então, não existe uma reunião de presidente com ministros que não tenha uma voz mais alta, discussão e ameaça de demissão. Pois é, né, Augusto? E o uso desses adjetivos aí, né? Explosivo, incendiário, devastador. A gente tem que ver tudo isso com muita cautela, né? É isso que eu queria saber. Eu queria perguntar ao Zé Maria quantas pessoas, mais ou menos, assistiram à exibição do vídeo. Ô Augusto, eu calculo, pelo que eu perguntei lá, falamos umas 12 pessoas. Diretamente tem representantes, em plural, da Procuradoria-Geral da República, representantes da Polícia Federal, que é a delegada que preside o inquérito, e mais agentes, né, e técnicos que fizeram, inclusive, um trabalho de perícia no vídeo, representantes da Advocacia Geral da União, representando o presidente Jair Bolsonaro. Então, um grupo bem grande, não é pequeno. Eu não conheço nenhuma reunião com mais de 3 que não tenha vazado. Além do Moro e do advogado do Moro também, né? E por enquanto são essas pessoas, evidentemente, isso, que divulgam o que viram, tal. Não dá para saber se bate com o vídeo, né? Ainda não. Precisa ser exibido o vídeo para que a gente saiba. Sim. Se o que circula. Por enquanto está sob sigilo o hein? vídeo, a gente ainda não teve acesso. Tá. Bom, o general Golbery Couto e Silva, que era um homem muito inteligente, que foi ministro do governo do presidente Geisel e depois do presidente Figueiredo, ele dizia o seguinte, que segredo só guarda quem não sabe. E também completava com uma frase muito boa, ele dizia, olha, todo grande amigo tem um grande amigo. Que é aquela história, você chega, conta para alguém e fala, tô contando que você é meu grande amigo, não conta para ninguém. Só que o cara também tem um grande amigo, daí a pouco todo mundo está sabendo, ou um número enorme de pessoas. O Tancredo Neves, e olha, mais de um já é multidão.
E o Tancredo também dizia, eu não falo em off, se eu quiser guardar alguma coisa de um jornalista, eu não falo nada. Fora daí, é evidente que esse negócio vaza. E qualquer tipo de vazamento confunde. Como disse o Zé, pelo que ele ouviu, pelo que ele sabe, não há nada de devastador. Então, você tem os que acham que nada de tão novo foi divulgado, os outros acham que o mundo vai acabar, etc. Eu, de novo, só posso esperar que a fita, que o vídeo seja exibido por inteiro, que a gente possa conhecê-lo, porque a partir de agora também não faz mais sentido esconder, né? Só piora. Porque esses 12 aí daqui a pouco serão 48, 70, vão se multiplicando. E teremos 70 versões, tá? Então é hora de exibir. Agora, se quer pedir sigilo, aí é complicado. Você tem de ver quantas pessoas vão participar aí da reunião. Um monte de pessoas, você vai e diz, olha, vou pedir aqui que vocês mantenham o sigilo, não vai dar certo. E aí você vai ter o pior dos mundos, que são esses choques de versões. Quando não, versões para mim são mentiras, porque só há uma verdade. Fora disso, são versões que não configuram, né, o que de fato aconteceu. Então, a gente tem que saber o que é verdade e, para tanto, só assistindo ao vídeo. Eu não sei porque você exibe o vídeo para alguns, né? Toda plateia desse tipo é formada seletivamente. Agora, se é um assunto de interesse nacional, divulga tudo. É até um constrangimento, né? Uma forma de obrigar o governo a divulgar, né? Porque à medida que isso é vazado com palavras dessa, né, Augusto, devastador e explosivo, o governo fica refém e mesmo que o conteúdo não seja explosivo, não seja devastador, acaba sendo levado à divulgação, constrangido. Vai lá mostrar. Exato. Ô Zé Maria, e tem uma outra informação chegando pra gente aqui, que o deputado... E mais, Zito? Quer falar, Zé? Por favor, vai lá, depois eu acrescento. Sim. É porque, nesse momento, as avaliações que a gente ouve aqui, que falam, alguém que ouviu, são avaliações subjetivas. E o principal ponto aí é o tom do presidente, é o jeito de falar do presidente e os palavrões do presidente. Veja que isso é subjetivo. Nós estamos diante de um inquérito seríssimo, levado pelo Supremo, contra o presidente da República e sobre interferência na Polícia Federal. Isso é sério. E essa história de avaliar o tom do presidente, palavrões do presidente, não tem nada a ver com o inquérito de interferência na Polícia Federal. Então, se não há interferência na Polícia Federal, não há o que falar sobre o tom, se o presidente tem que ser mais educadinho, se o presidente tem que ser mais sensível, tem que usar estas e essas palavras. Estava numa reunião fechada, ninguém lá ia imaginar que isso pararia desta forma, no meio de um inquérito público assim. Augusto, sobre essa história de segredo aí, o Mário Covas também, uma vez eu até fiquei muito assustado com a fala, um encontro que tivemos, um café, e aí eu pedi uns offs e ele falou que não conversava em off. Falou, não, tudo que eu falava você pode publicar. E o Mário Covas era famoso, tudo que ele falava você podia publicar e não falava em off. E outro é o Tancredo, de um aliado dele, que chegou para o Tancredo e disse, olha, eu vou contar aqui para o senhor uma história, mas é segredo e o senhor não pode passar para ninguém. Aí aquele jeito do Tancredo bateu na perna do aliado e falou, deixa eu te falar um negócio, se o segredo é seu e você não está aguentando segurar, quanto mais eu, que o segredo não será meu. Então não conta não, se não é para passar, então é verdade. É isso aí. Segredo não para. Eu queria completar, Vitor. Diga. Dizendo o seguinte, o Zé tem toda a razão. Se o inquérito se cinge à questão da Polícia Federal, o ministro Celso de Mello deveria assistir, separar essa parte, tá? Pega isso aí e examina esta parte. Porque você transforma uma reunião onde evidentemente a conversa é outra, nós sabemos disso. Se você pega uma reunião de pauta de um jornal, de uma revista, você vai ver uma linguagem também que não é a linguagem
exigida aí pela liturgia do cargo, né? É assim mesmo, você fala com mais liberdade. Eu gostaria de ver, por exemplo, um vídeo sobre um almoço do Supremo, só entre homens, para ver o que eles falam. Para ver o que eles falam, porque nós sabemos que o Supremo ali são 11 ilhas, né? 11 ilhas se consideram semideuses. Isso aí atrapalha tudo. O que um fala do outro, dá pra gente imaginar. Lá eles não usam Vossa Excelência, não. Lá a coisa pega. Então não vale você divulgar só isso aí. Quer dizer, eu acho que o correto, o republicano, como diria o próprio Celso de Mello, é você pegar a parte que interessa e examinar esta parte. Porque não é um inquérito sobre a etiqueta presidencial, tá? Sobre a linguagem presidencial, porque também, por essas, você tem reuniões da Dilma Rousseff impublicáveis, tá? Pelo que ela dizia, pelo linguajar, tá? Pelo vocabulário. Às vezes ninguém entendia nada, mas dava para entender que era uma ranzinza, mal educada, uma burra. A Dilma Rousseff é famosa pela falta de educação. Então, por aí, né, se é concurso de etiqueta, você tem de ouvir os outros. O Lula é conhecido por contar piadas em rodas de que faziam parte, chegava ali desavisadamente, né, uma mulher que ocupava um cargo qualquer, ele não queria nem saber, ele contava piadas escatológicas da presença de mulheres que ele não conhecia. Se você pega um vídeo daqueles, você acha que o Lula não está preparado nem para cuidar de banheiro público. É isso aí. Então, a gente querer que uma reunião dessas deveria, se fosse mais civilizada, então seria melhor. Mas dificilmente é em qualquer lugar. Então, separem as coisas. Vamos julgar a questão da Polícia Federal, que é essa aí que está sendo examinada com lupa, para ver se houve algum abuso de autoridade, se houve algum desvio de conduta, e isso sim, se houve algum crime de responsabilidade. É isso. Ô Zé Maria, só acrescentando uma outra informação que chega para a gente, o deputado Marcelo Freixo já prometeu, não sei se já apresentou, disse que vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que o Congresso Nacional também tenha acesso à gravação. São as figuras de sempre aparecendo nessa hora, né, Zé? Para quê? Qual é o objetivo de ter acesso a um vídeo desse, de um inquérito que está sendo levado no Supremo? Qual é a parte do Congresso Nacional? É política, é tentativa de tirar casquinha política. O Freixo é adversário da família Bolsonaro lá no Rio de Janeiro e perdeu todas as disputas, né? E, na verdade, isso agora é tentativa de fazer política, até o Ministério Público, que geralmente é mais agressivo, está indo no sentido de que não há necessidade de divulgação do vídeo todo. Pode até ser que se separe ali um trecho do vídeo que mostra ali o presidente falando sobre Polícia Federal e debate sobre substituição do diretor da Polícia Federal. Ele é o gestor do país. A função dele, ele tem o dever, não é direito, ele tem o dever de fiscalizar os seus subordinados e de cobrar, e cobrar com muita veemência. A segurança de um presidente, eu vi pessoas indignadas de que o presidente está pensando que a Polícia Federal é a sua segurança. Sim, a Polícia Federal, entre as funções, não é só esse, mas entre as funções está, sim, de segurança do presidente da República. Tanto é assim que, quando alguém se candidata à presidência da República, logo depois da oficialização da candidatura, imediatamente a Polícia Federal oferece um corpo de policiais treinados para fazer a segurança do candidato. O candidato pode não aceitar, mas a Polícia Federal oferece. A Presidência da República tem policiais federais na sua segurança. Então, a segurança não é só aquela história de ficar agentes do lado, aqueles caras com escuta no ouvido, aquelas coisas, não. Segurança é, mais do que nunca, segurança técnica e de investigação também. E aqui no Brasil,
quem é muito preparado para esse tipo de investigação é a Polícia Federal. Então, não se assuste ao dizer que o presidente trata a Polícia Federal como parte da sua segurança. É sim, não é toda a polícia, mas um agrupamento, um grupo, e ele pode requisitar. Tanto é que ele requisitou o delegado Ramagem para a BIM, que faz parte da segurança do presidente. Um tipo de segurança, repito, que não é a ostensiva. Então, essa história de pedir a liberação do vídeo e tal é para constranger o Brasil diante de outros países, é para constranger o presidente da República. Eu duvido que um presidente dos Estados Unidos, que o Xi Jinping lá na China, admita pelo menos um debate sobre uma reunião interna com ministros desta forma. Augusto, esse pedido, Marcelo Freixo querendo ter acesso também, pedindo que o Congresso tenha acesso à íntegra da reunião. Por que não leva, então, para um cinema, né? Com todos eles, ou vários, que não põe dá para uma distribuidora. O Marcelo Freixo está querendo o quê? Já que não tem voto, ele quer 10 minutos de fama. Né? Então, esses oportunistas têm que ser ignorados. Tá? Esses não valem. Agora ele quer isso, né? Ele vai exibir lá nos morros do Rio, nas cadeias, ele gosta, diz que tem amigos que estão presos até hoje, com os quais ele se dá muito bem. Então, ele está querendo exibir o quê? Algum presídio? Eu não devia nem levar em consideração o que o Freixo disse.